Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos lá. Aula 13. Objeto de conhecimento, texto literário e não literário. Detalhamento, literariedade. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre texto não literário e sobre texto literário. Muito bem, vamos diferenciar? Primeiramente, vamos falar sobre literatura. Vamos conceituar? Vamos lá, olha só. Então, temos aí o conceito de literatura, que diz o seguinte: cada arte faz uso de certos materiais. A pintura, ela trabalha com tintas, cores, formas. A música utiliza sons, a dança, os movimentos. A arquitetura e a escultura fazem uso das formas e volumes. E a literatura? Bem, a literatura, de uma forma simplificada, pode-se dizer que literatura é a arte da palavra. Muito bem, então vamos conceituar a literatura aí como a arte da palavra? Notem agora um texto, se a literatura é a arte da palavra, ela vai utilizar alguns elementos para melhorar a mensagem, melhorar ali o que o autor quer transmitir. Ele vai utilizar palavras diferentes para atingir essa mensagem. Vai utilizar figuras poéticas diferentes. Ele vai utilizar formas diferentes. Até a forma do poema, por exemplo, ele vai utilizar como mensagem. Então, notemos aí um trecho desse poema de Carlos Drummond de Andrade. Observe aí. Notem aí que o conteúdo dela, olha só, ele fala assim, ó, no poema, ele diz bem assim: lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Então, como qualquer arte, a literatura ela exige técnicas, conhecimentos, sensibilidade, paciência. Esse trabalho se assemelha a uma luta e, às vezes, a um vício. Então, notem aí que esse texto, né, o texto literário, ele vai utilizar de comparações, né? Ele faz comparações, ele utiliza metáforas. Lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Então ele faz ali comparações com combate, com guerra, utilizar as palavras, ele utiliza comparações para que esse texto seja mais compreendido, que a mensagem dele seja mais compreendida através ali de metáforas, comparações. Ele compara ali escrever como uma luta, como um combate. Então essas imagens que os poetas, os artistas criam, serve para a mensagem dele ser melhor entendida. Então, notem aí que ele vai utilizar figuras de linguagem, ele vai utilizar metáforas, ele vai utilizar comparações, outros tipos de figuras de linguagem. Muito bem, então notem aí que para você compreender a mensagem, você vai ter que decodificar, você vai ter que entender, e mais fundo na compreensão, no sentido, tentar entender o que o artista quer dizer com aquele texto literário, ok? Muito bem. Agora vamos ver aqui um outro texto, um texto de Manuel Bandeira, e analisar um pouquinho. Observe e acompanhe aí a narração do texto. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Muito bem. No texto de Manuel Bandeira, ele compara o homem a um bicho. Ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida
entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, diz aí o Manuel Bandeira espantado. Então notem aí que o lugar descrito pelo poeta, nesse poema, é caracterizado por uma imundícia, um lugar imundo, né? Sugerido um ambiente sujo, desorganizado, cheio de lixo e em detritos, com detritos ali, né? Esse cenário ele transmite ali um senso de abandono e negligência. E ele monta esse cenário, monta esse ambiente, ele começa a descrever esse ambiente, né, com esse animal, e você não consegue, nessa narrativa, nesse poema, que pode-se dizer também que é uma narrativa, do início ele vai contando que ele viu um bicho, aí ele vai descrevendo o espaço, o ambiente em que se passa essa narrativa, no caso esse poema aí, e ele ao final ali, ele indica que esse bicho que vivia como esse animal, esse bicho, na realidade era um homem, né? Então notem aí que ele traz ali toda uma estrutura, ele vai trazer escolher palavras contrárias para indicar ali a situação degradante do homem, no caso retratado aí nesse poema. Então notem que o texto literário ele vai trazer essas características também. Então notaram aí essa arte da palavra, a arte da briga, como indicou o outro poeta, a arte de como um outro poeta falou, de escolher palavras como ourives, né? E para formar, através da forma do poema, a escolha de certas palavras, comparações, metáforas. Então isso é texto literário. São essas as estruturas e como o autor ele vai formar um texto literário, ok? Muito bem. Então vamos continuar, vamos falando um pouco mais ali sobre texto literário, saber o que é um texto literário, o que é um texto não literário, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos prosseguindo com a nossa aula, falando aí dessa diferença entre texto literário e texto não literário. Qual a diferença? Para você tentar entender ali como funciona, como você vai observar e indicar. Esse é um texto literário e esse é um texto não literário. Você me pergunta, professor, o texto literário então é somente um poema com estrutura, com forma, com essa forma aí de versos, de estruturas, de formas? Não, você pode encontrar também um texto literário em prosa, ok? Então daqui a pouco nós vamos analisar um texto em prosa, que é um texto literário, tá bom? Então vamos ver agora a diferença aí, a palavra na comunicação comum versus a palavra no texto literário. O texto literário e o texto não literário. Observe aí. Primeiramente, nós temos que compreender essas duas situações, a situação do texto de uma linguagem denotativa e de uma linguagem conotativa. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem no sentido literal. É como ela está escrito no dicionário. É a definição dela, tá? Conhecido como sentido próprio, sentido literal. E o sentido conotativo, ele é também conhecido como sentido figurado, né? Você utiliza aquela palavra no sentido figurado, não é aquilo que é o sentido dela, mas no contexto que você está utilizando aquela palavra, ela tem sentido, ok? Vamos ao exemplo aí que nós trouxemos. Primeiramente temos aí, ó, os domadores conseguiram enjaular a fera. Quando você vê esse texto, né, esse texto aqui, você já imagina o seguinte. Notem aí que está destacado a palavra fera, né? Então você lê aí, ó, os domadores conseguiram enjaular a fera. Pelo contexto, né, pelo seu conhecimento de mundo, você já observa que aqui temos os domadores, né? Os domadores conseguiram enjaular, colocar na jaula a fera. Então, pelo seu conhecimento de mundo, você diz, opa, isso aí é um circo, aí temos os domadores, conseguiram enjaular a fera. O que vem ser o significado dessa palavra fera? Dessa palavra fera nesse contexto aqui. Aí você imaginar,
Então, os domadores conseguiram enjaular a fera. Essa fera deve ser um leão, um tigre, né, um animal feroz. É a fera. Ele está sendo utilizado, essa palavra fera, está sendo utilizado aí no sentido denotativo. É o sentido próprio, o sentido literal, como está escrito no dicionário. Quando você ouve a palavra fera, você sabe, você já associa a um animal feroz, uma onça, um leopardo, um leão, né? Então, nesse sentido, nesse contexto dessa frase, ela está indicando um sentido denotativo, um sentido real, um sentido próprio, literal, ok? Muito bem, agora vamos analisar o sentido conotativo. O que vem ser esse sentido conotativo para nós podermos entender essa diferença entre texto literal e não literal? Texto literário e não literário, ok? Vamos lá, olha só. Agora observe aí a palavra fera sendo utilizada em um outro contexto. Então temos aí, a frase diz o seguinte, ó, desperte a fera que há em você para conquistar o futuro. Notem que temos aqui a mesma palavra, a palavra fera, olha só. Desperte a fera que há em você para conquistar o futuro. Fera pré-vestibular, onde os vencedores são forjados. Muito bem. Então temos aí uma propaganda de um pré-vestibular, que ele está utilizando a palavra fera. Ele diz bem assim, ó, desperte a fera que há em você para conquistar o futuro. Então, ele está dizendo que você é um animal feroz? Não, né? Então, ele está utilizando essa palavra fera em um outro sentido, em um outro contexto, no sentido denotativo, no sentido figurado, que você, para despertar a pessoa inteligente que você vai dominar aquele assunto, vai dominar todos os assuntos para o pré-vestibular, ok? Todos os conteúdos. Então, notem aí que a palavra fera, ela está sendo utilizada no sentido figurado, no sentido denotativo. Então, o sentido conotativo você vai encontrar nos textos não literários, que são os textos informativos, né, nos jornais, nos sites de informação, nos manuais de informação, nas leis, porque essas leis, as notícias, elas não podem ter duplo sentido. Você tem que ler para entender e compreender como funciona uma lei, para você seguir aquelas regras, né, para você saber das suas garantias, mas saber dos seus direitos e também dos seus deveres. Então, notem aí que esse sentido denotativo e conotativo é importante. Sentido denotativo, ele vai indicar-lhe a linguagem não literal, e a linguagem literal ele vai utilizar o sentido conotativo, o sentido figurado, onde o poeta, o escritor vai utilizar de figuras de linguagem, de figuras poéticas para tentar mandar a mensagem dele, ok? Observe aí essa resenha que nós trouxemos para você de um filme, né? Um filme que nós buscamos aqui, que chama-se Universidade dos Monstros, é o nome do filme. Então, olha só, observe aí. O filme diz assim, ó, filme não, a resenha diz assim, Mike Wazowski, aí ele bota entre parênteses aí o ator que representa esse personagem, no caso, como é uma animação, é só a voz, né? Só a voz do artista, que é o Billy Crystal. E James P. Sullivan, que utiliza a voz do John Goodman, são uma dupla inseparável em Monstros S.A. Então notem aqui, olha só, que ele vai apresentando, já sabemos aqui que é um filme, que trata-se desse filme Universidade dos Monstros ou Monstros S.A., e ele vai indicando para o leitor como esse filme se dá, como ele se desenrola, como é a narrativa, mas ele não vai entregar todos os detalhes, ele vai apenas aguçar a vontade do leitor ou não de assistir o filme.
né, nessa animação, que diz aí, olha, Mike e James são uma dupla inseparável no Monstros S.A., mas nem sempre é assim. Nem sempre foi assim. Quando se conheceram na universidade, os dois jovens monstros, então notem aqui que são uma dupla, né, de monstros, jovens monstros, se detestavam, com Mike sendo um sujeito estudioso, mas não muito assustador, e Sully surgindo como um cara popular, arrogante, graças ao talento inerente para o susto. Prossegue a resenha. Eles estão indicando aí esse texto, ele está indicando esse filme, né? Ele está fazendo aí essa resenha para quem se interessa por filme, para saber se você se interessa, se você quer assistir o filme ou não. Aí prossegue o texto, dizendo assim, ó, após um incidente durante um teste, os dois são obrigados a participar da mesma equipe na Olimpíada de Sustos. Olha só. A equipe, por sinal, é formada por uma série de monstros desajustados para o desespero de Sully, acostumado a conviver com os caras mais populares da escola. Muito bem, então notem aí que ele traz uma sinopse do filme. Aí você vai lá no site, né, e vai ler assim, poxa, eu queria assistir esse filme, será que esse filme é bom? Aí você vai e lê a resenha. Notem que esse texto é um texto direto, um texto objetivo, um texto que ele não permite duplas interpretações. Por quê? Porque o objetivo dele é ser um objetivo direto, claro, objetivo. Ele vai utilizar uma linguagem denotativa. Você vai ler e não vai ter outra interpretação, né? Ele quer apresentar apenas como é aquele filme, indicar para você como é. Aí você observa, lê e diz assim, gostei do filme, gostei aí da ideia do filme, vou assistir, ou não é o tipo de filme que eu gosto, não gosto de filme de monstro, de animação. Então notem aí que ele vai trazer toda a ideia, ok? Então o texto ele apresenta aí, no caso, uma breve descrição da trama do filme Universidade Monstros, fornecendo informações sobre personagens principais, o enredo, o conflito central, traz ali um apanhado do filme, né, a sinopse, ok? Ele vai trazer essa sinopse do filme e esse resumo, a sinopse vai ser esse resumo conciso ali da obra, com o objetivo de fornecer uma visão geral do conteúdo, sem entrar em detalhes excessivos, ok? Então, nesse caso aí, o texto ele descreve esse enredo do filme, destacando o relacionamento entre os personagens, os eventos que levaram a participar dessa mesma equipe nessa Olimpíada de Sustos, ok? Então, notaram como o texto não literário, ele vai ser direto, ele vai utilizar de uma linguagem denotativa, ele vai tentar passar uma mensagem que você vai ler e não vai ter dupla interpretação, ok? Uma das características, textos informativos. Também temos outro tipo de textos que podemos exemplificar para você, não literários, por exemplo, são os textos regulares, né, os textos de regulamentação. Observe aí esse artigo 29 que nós trouxemos para você. Olha só. Então temos aí o artigo 29, que diz assim, todo homem tem deveres com a comunidade, qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Aí temos o 2 aí, ó. No exercício dos seus direitos, e liberdade, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. E 3 aí, que para finalizar, desse trecho do artigo 29 que nós trouxemos, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos principais das Nações Unidas. Então temos aí um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bem, então temos aí um texto normativo, né, um texto de norma, ele vai normatizar algo, ou normatizar alguma função. Então, esse texto, tipo de texto,
texto normativo também, ele não pode ter uma dupla interpretação. Ele tem que ser direto, objetivo, utilizando uma linguagem denotativa, uma linguagem real, objetiva, que você vai encontrar nos dicionários. Ele não pode ter duplas interpretações, ok? Então, vamos agora falar um pouquinho mais aí sobre a linguagem literária. Observe aí. Falamos aí sobre linguagem não literária, vamos falar um pouco mais aí sobre a linguagem literária, que ela ocorre a multiplicidade de sentido das palavras. Enquanto a linguagem não literária, ela não te dá esse espaço de multiplicidade de sentido de palavras, ela é direta, ela é objetiva, ela utiliza uma linguagem denotativa, uma linguagem real. A linguagem literária não, ela já te dá ali uma multiplicidade de sentido das palavras, ou seja, ela vai utilizar a linguagem conotativa. Olha só, a linguagem que vai utilizar palavras com sentidos diferentes do que geralmente se utiliza. Para quê? Para alcançar um objetivo literário. Então, ele vai trazer essa multiplicidade de sentido das palavras através da conotação. A preocupação com o modo como elas são organizadas no texto também funciona. Então, nos textos literários, a forma também é importante, a forma como o texto é construído, a forma como as palavras são construídas, vão utilizar ali essa função poética. Então, além das palavras, no texto literário, a forma como o texto se constrói na folha de papel, a forma como o texto te dá ali na tela do computador, é importante também, faz parte da mensagem do autor, ok? Falei aqui a respeito do texto literário ser somente poema, né, com formas e tudo mais, acabei de falar. Mas o texto literário também ele pode ocorrer ali na prosa. Observe aí esse texto que nós trouxemos para você, um texto em prosa. Olha só, mas é um texto literário. Diz assim o texto. Ó. Pousada é o nome do texto do Ayrton Pachoa, que está no livro 9 Poemas em Prosa. Ok? Muito bem, está disponível aqui neste site. Então ele diz assim, ó, você sofria de amor, quem não via? Casta e recatada como a ilha em face da pousada. Você lia, você sofria, você amava. Ou quem sabe nem amava mais, tão exausta andava, mal caminhando até a praia, como o mar a morrer-lhe aos pés. Você não lia, não sofria, não amava. Você pousava. Olha só. Então notem aí que ele vai utilizar de palavras, ele vai utilizar de sentimentos, ele vai utilizar de subjetividade. O que é subjetividade, professor? Um sentimento que lhe pertence, só dele, que ele tenta transformar em sentimentos, nas letras, nas palavras. Isso é texto literário, ok? Então falamos ali à frente que o texto literário ele pode trazer as formas, além das escolhas das palavras, né? Mas também pode ser um texto em prosa, também é um texto literário, tá? Então o texto ele é rico em metáforas, em imagens figurativas, contribuem para a construção de significados, sentimentos e outras situações. Agora observe aí o texto, falei que a forma é importante em alguns textos, né? Vamos ver como a forma e as palavras são importantes. Nesse caso, a forma é muito importante para você entender e compreender como um texto literário funciona. Olha só, ele vai te pegar e você vai analisar assim e dizer, pô, legal esse texto, legal esse poema, entendi, compreendi devido à forma como foi construído o poema, além das palavras. Observe aí esse texto. Então temos aí o texto que chama-se Pássaro em Vertical. Pássaro em Vertical. Aí você fica imaginando, professor, pássaro em vertical, o que esse poeta quer dizer com isso? Pássaro em vertical. Aí você começa a imaginar e se lembrar da sua aula de matemática, né? Vertical
horizontal. Ok. Então, o pássaro, nesse caso, ele está em vertical, descendo ou subindo, né? Vamos ler o poema? Vamos ler o poema? O que nós temos aqui, primeiramente? Temos aqui, olha a forma como o poeta escreveu este poema. Notaram aí, né? O sentido do poema, olha, para cá, para lá, aí ele vem aqui, aí aqui só tem uma letra, aí depois ele vem para cá e depois ele desce, né? Então notem aí que a forma do poema, nesse caso aí, é importante para o entendimento, para a mensagem do poeta. Vamos ler o poema? Ele diz assim, ó. Ele diz assim: cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá, voava o pássaro e cantava. De repente um tiro seco, penas fofas, leves, plumas, mole espuma, e um risco surdo, norte e sul. Muito bem, aí você vai analisar o poema. Professor, eu não entendi, foi nada. Pássaro em vertical, aí você observa e lê o que o poeta quis dizer aqui, olha só. Cantava o pássaro para lá e para cá, voava, né? Pássaro cantava. De repente, um tiro. Olha como o pássaro levou um tiro. Ó. Penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo. Olha o pássaro caindo. Olha o pássaro caindo. Por isso, pássaro em vertical. Por isso, a forma do poema. Então, notem que a forma do poema é muito importante para você compreender também. A forma também, no texto literário, além das palavras, da escolha das palavras, das metáforas, das comparações, das figuras de linguagem geral, são importantes. Então, essa é a diferença entre texto literário e texto não literário. No caso do título aí do pássaro, né, o título do pássaro vertical, ele remete ao momento que o pássaro estava voando verticalmente, caindo, né, indicando uma possível cena de ação específica do poema, após o tiro, no caso, né, você pode analisar dessa forma, tá bom? Muito bem, então temos mais informações aí sobre texto literário e não literário. Vamos lá, então, ver as características dos textos literários? Temos aí, ó, característica dos textos literários, então aprendemos aqui que ele vai ter uma preocupação com a mensagem, com a forma também, né? Falei aqui, ó, tá aqui a informação, olha, a preocupação com a mensagem através da escolha das palavras, através da escolha das expressões, através ali das figuras de linguagem, como metáforas, comparações, outros tipos de escolhas de figuras de palavras. A forma como é construído esse poema ou texto também, né? Então tudo isso faz parte ali da linguagem literária. Temos também ali palavras usadas no sentido conotativo, né? Um sentido figurativo, vão utilizar palavras, criar palavras também, por que não? Né? Neologismos, vão utilizar figuras de linguagem, falei aqui comparações, falei aqui sobre metáforas e outras figuras de linguagem mais. Vamos ver a diferença entre a linguagem literária e a não literária, de tudo que nós aprendemos hoje? Olha só, observe aí. Linguagem literária e linguagem não literária. Primeiramente, a linguagem literária, ela vai trazer um caráter subjetivo, pessoal do autor, né? Ele vai procurar trazer uma mensagem pessoal, um sentimento dele, subjetivo, já diz isso, né? Algo pessoal, nesse texto. Ele vai trazer uma linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem figurativa, né? Uma linguagem figurativa. Então, ele vai utilizar também na linguagem literária, ele vai utilizar também de ficção, né? Vai criar uma história através ali da sua criação poética, da sua criação literária. Já a linguagem não literária, não, ela vai trazer uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem real, uma linguagem não ficcional, geralmente utilizado ali nos textos jornalísticos, né? Você não pode criar uma história, você tem que contar uma história real, objetiva, não ficcional. Isso é característica da linguagem
não literária, ok? Muito bem, é isso.